Saudações tricolores, galera! Estamos iniciando mais um Fluente em Flu, hoje para falar exclusivamente sobre o momento político do Fluminense. A gente vem recebendo aí inúmeras mensagens da galera tricolor nas nossas redes sociais e a galera com muitas dúvidas sobre o que vai acontecer na vida política tricolor e a gente vai procurar esclarecer aqui nesse vídeo. O que acontece hoje, de concreto, é que o presidente Pedro Abad convocou uma Assembleia Geral Extraordinária para o próximo dia 26, que vai discutir se concorda ou se discorda com as mudanças que ele está propondo no Estatuto. É uma espécie de plebiscito. Os associados com direito a voto vão até as Laranjeiras falar se sim, votar sim, concordo com as mudanças, ou votar não, eu não concordo com essas mudanças. E quais seriam essas mudanças? A antecipação das eleições, encurtar o próprio mandato. O presidente Abad iria até o final do ano, encurtaria o seu mandato, estender o mandato da próxima legislatura, ou seja, o presidente eleito nessa antecipação das eleições, caso seja aprovado, ele vai ficar até o final de 2022, ou seja, um pouco mais do que os 3 anos. E o quarto vai tratar da eleição do Conselho Deliberativo, que iria acontecer juntamente com o presidente e vice-presidente, mas os conselheiros eleitos iriam assumir suas cadeiras somente ao final dessa legislatura, ao final desse mandato atual dos conselheiros que lá estão. Então essas são as mudanças propostas. Dia 26 a galera vai lá dizer se concorda ou se discorda dessas mudanças propostas pelo presidente. Primeiro ponto é esse. Segunda questão, de fato houve aí uma ação movida por uma associada. Ela pediu uma tutela antecipada, ou seja, uma decisão liminar, para que fosse suspenso essa Assembleia Geral Extraordinária, e já foi indeferida. A ação segue, mas a Assembleia Geral Extraordinária do dia 26 está mantida. E também um outro fato também relevante, é claro, o presidente do Conselho Deliberativo convocou uma reunião do Conselho para o dia 22, onde eles vão deliberar a respeito dessa Assembleia Geral Extraordinária. Fernando Leite, em uma reportagem aí postada no Globoesporte.com, disse que foi procurado por conselheiros, que o Conselho Deliberativo não teve a chance de falar sobre o assunto, de debater sobre o assunto, e também destacou a importância do órgão para o Fluminense. É claro, tem toda a razão, o Conselho Deliberativo é de extrema importância, mas talvez essa reunião não surta tanto efeito. Isso porque, gente, e aí a gente vai deixar claro que nós não temos ligação com nenhum grupo político, a gente apenas quer trazer informação, a mais cristalina das informações, para que você forme a sua opinião. O Estatuto do Fluminense, no seu artigo 12º, se você quiser lá, pode ir no site oficial do Fluminense, que você vai acabar encontrando o Estatuto lá, diz que o presidente pode convocar uma Assembleia Geral Extraordinária sem precisar da autorização de ninguém, sem precisar da aprovação de ninguém. E essa Assembleia Geral que ele pode convocar, também pode deliberar, pode decidir sobre as alterações estatutárias. Ou seja, até então o presidente não está ferindo o Estatuto. A divergência principal está no artigo 150, seu parágrafo 3º, que diz que qualquer mudança no Estatuto só terá validade para a legislatura seguinte. E aí começam as correntes favoráveis, usar de argumentos, claro, favoráveis à antecipação das eleições, e as contrárias contra, claro, evidente, a antecipação das eleições. Então esse é o momento político do Fluminense. Dia 26 vai haver essa Assembleia, os associados vão lá votar se concordam ou discordam com essas alterações no Estatuto. O presidente Fernando Leite vai receber o resultado dessas eleições, e aí a gente tem que destacar também o seguinte, que para ser válido, para ser aprovado, 60% dos associados com direito a voto tem que comparecer ao quórum mínimo, e o resultado das eleições, 2/3 tem que ser favoráveis à mudança do Estatuto. Então, caso não se atinja o quórum mínimo, caso não se atinja 2/3 favoráveis à mudança do Estatuto, a mudança não passa, o processo é arquivado, vida que segue, o presidente Abad vai seguir no Fluminense até o final do ano ou vai renunciar. Caso seja aprovado, o presidente do Conselho, Fernando Leite, vai receber esse resultado e vai convocar novas eleições, claro, se não houver qualquer ação aí atravessando e tumultuando o processo que está sendo pretendido pelo presidente. Vale destacar que Mário Bittencourt, Ricardo Tenório e Celso Barros são favoráveis à antecipação da eleição e também do mandato presidencial de agora até o final de 2022, e que as correntes políticas formadas por Cacá Cardoso, Diogo Bueno, a Fluminense Unida e Forte, Pedro Antônio, que não é bem uma corrente política, mas é um nome muito forte que tem os seus apoiadores, são contrários a essa antecipação das eleições e também ao mandato do presidente, do próximo presidente
maior do que os 3 anos. Bom, esse é o momento atual da vida tricolor, não existe, por enquanto, nenhuma novidade nesse sentido, a Assembleia está mantida de pé e a gente vai trazendo para vocês todas as informações. Se a gente não esclareceu a sua dúvida, por favor, deixe aqui nos comentários, ou deixe lá no nosso Facebook, enfim, se manifeste que a gente vai procurar te responder, ou aqui mesmo, ou até fazendo um outro vídeo, se as perguntas forem muitas, a gente vai sempre esclarecendo para vocês tudo o que acontece no dia a dia do Fluminense. Saudações tricolores.com. Aqui a notícia é tricolor e a gente está sempre lá.